Vamos fazer essa prece cantada, dando a nossa parcela de contribuição à vibração maravilhosa que se faz nesse ambiente nesta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Para o seu Danton, eu achei que foi muito fraco boa noite. Eu quero ver para mim. Boa noite. Boa noite. Eu ganhei. Estão todos bem? Então tá. Eu vou falar um pouquinho alto por causa do barulho dos ventiladores. Se não estiver legal, vocês me falam que eu tento aumentar um pouquinho ainda mais, tá? Gente, hoje à noite a gente vai falar sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre os seus exemplos, algumas das lições que ele nos deixou e que deveriam nortear todas as nossas ações e as nossas atitudes na nossa vida, mas que geralmente acabam sendo esquecidas por nós. A gente vai falar um pouco disso. Nós temos fé? Temos. Até que ponto? A nossa fé chega a ser do tamanho de um grãozinho de mostarda? Nós somos gratos? Somos gratos pelo que nós temos? Somos gratos pelo que nos acontece? Da minha boca e da boca de cada um de vocês tem saído palavras agradáveis sobre e para o nosso próximo? Por onde eu e vocês andamos, nós deixamos espalhados atitudes fraternas, atitudes carinhosas, palavras de simpatia? Nós temos compreensão? Compreendemos as coisas que nos acontecem? Compreendemos o nosso semelhante, o nosso próximo? A gente coopera com a gente mesmo, com o nosso semelhante? A gente coopera com o mundo espiritual? Nós cooperamos com Jesus? Eu e vocês estamos sabendo perdoar as falhas, os erros do nosso próximo? Quantos questionamentos que fazem a gente refletir, às vezes até entristecem o nosso coração, porque quando a gente faz uma pergunta, uma indagação assim, às vezes a gente se toca. Não estou fazendo isso. O Livro dos Espíritos tem uma questão de número 625 e eu quero ler para vocês. A pergunta é a seguinte: qual é, ouçam bem, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Olha a pergunta. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu a nós para nos servir de guia e modelo? Tem a resposta aqui. Alguém quer responder para mim?
Jesus. Eu sei que todo mundo pensou, mas a timidez às vezes não deixa a gente se expor, né? Mas eu acredito que todos vocês pensaram, Jesus. É verdade, é Jesus. Desde que a doutrina espírita chegou aqui nesse planeta, ela ensinou isso para nós, não é verdade? Que Jesus é nosso guia e modelo. Então nós temos um guia e um modelo, um exemplo a ser seguido. Nós somos, como dizem a literatura espírita, peregrinos espirituais. Somos viajantes espirituais, porque a gente saiu de um ponto e está viajando para chegar em outro ponto. Saímos de um ponto simples e ignorante e estamos fazendo toda uma viagem para chegar em outro ponto, bem melhor do que o inicial. E nessa trajetória, nessa viagem que nós estamos fazendo, ela nos oferece muitas oportunidades, muitas, mas também nos oferece muitos desafios. E é por isso, por esses desafios também, que é tão importante para nós que a gente tenha um modelo, um guia, um exemplo. E nós temos alguém que conhece muito bem toda essa trajetória que nós vamos fazer, que nós estamos fazendo. Mais do que isso, gente, nós temos um governador espiritual que nos conhece há bilhões de anos. Conhece todas as nossas afinidades espirituais. Conhece todas as nossas potencialidades. Conhece todas as nossas fraquezas. Nós temos esse ser que governa esse planeta em nome de Deus. E Ele é o responsável por toda a nossa história espiritual. Foi nesse contexto de guia da humanidade, de condutor da família humana, de cuidador do meu coração, do coração de cada um de vocês, do coração de todos nós, é que Jesus veio para esse planeta. No entanto, na nossa trajetória, na nossa caminhada, muitas vezes, quando a dor bateu lá na nossa porta, quando a dor pegou nossos entes queridos, as pessoas que a gente amava, que a gente ama, a gente dobrou os nossos joelhos e rogou a Jesus a proteção e o amparo. Mas quantas vezes mal chegou para nós o socorro do mundo espiritual e a gente deu as costas para Jesus. Boa parte de nós foi criado nisso, foi criado assim. Aprendemos a adorar imagens de Jesus, a nos ajoelhar perante essas imagens, a dizer que a gente ama Ele, que a gente adora Ele, que a gente aceita Ele. E depois disso tudo, quantas vezes voltamos para nossa casa, voltamos para a sociedade, voltamos para o nosso trabalho e continuamos a fazer e a cometer os mesmos erros. Continuamos a viver da mesma forma. Então, quando a gente quer trazer aqui para vocês Jesus como um exemplo a ser seguido, como um modelo, como um guia, é na intenção de colocar para nós uma bússola segura para a nossa caminhada, para a nossa jornada. É de nós termos uma luz
para a nossa escuridão e para o nosso caminho. É nesse sentido que Jesus está aqui. Que Jesus veio até nós e que está no meio de nós. Mas o que faz os ensinamentos de Jesus para nós? Aqueles exemplos que ele deixou enquanto esteve aí. Quando os ensinamentos e os exemplos de Jesus entram realmente em nossos corações, o que acontece com a gente? Quais são as lições que Jesus deixou para nós? Tantas, inúmeras. Não podemos pôr um número exato. E não podemos aqui hoje, e nem em tempo real, colocar para vocês todos. Mas, quando o ensinamento de Jesus entra em nosso coração, a primeira luz que Jesus acende em nosso coração é a gratidão. Jesus nos ensinou a ter gratidão a Deus. Pai, obrigado pela vida. Vocês já fizeram isso? Será que a gente seriamente já pensou sobre isso? Porque às vezes no corre-corre, no dia a dia das nossas vidas, muitas vezes a gente não se dá conta. E muitos de nós temos que desencarnar para daí entender que nós somos seres imortais. Eu vou viver para sempre, gente. Vocês também vão viver para sempre. Todos nós. Todos nós. Daí André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele diz assim para nós: o que você está preocupado? Você já viveu milênios incontáveis e tem muito mais pela sua frente ainda. Por que você está preocupado? Por que está ansioso? Está nervosinho? Por quê? Gente, as nossas encarnações são elos de uma mesma corrente. O que eu não consegui realizar nessa vida, a providência divina me dá a oportunidade de eu realizar na próxima. Então, às vezes, nessa vida está difícil, está complicado. Eu tenho um marido que é uma loucura, eu tenho uma sogra que é uma loucura, eu tenho um colega de trabalho terrível. Calma, calma, vai ter outra. Tenha paciência, terás outra oportunidade, terá outra vida, muitas. Há muitas coisas dentro de nós, gente. Muitas coisas. Dentro de mim e dentro de cada um de vocês. Nós temos tendências, temos vícios, temos desejos, temos feridas, temos fracassos, temos vitórias. Há muitas coisas dentro de cada um de nós. O que me faz lembrar de uma história muito interessante, de uma repórter nos Estados Unidos que encontrou com um indígena e perguntou para ele: índio, como é que você se define? A repórter quis saber, perguntou para ele. E ele disse: eu me defino como um ser humano, mas dentro de mim
há dois cães. Um cão é raivoso, odiento, malvado, terrível, rancoroso. O outro cão é dócil, amável, tranquilo, pacificador, gentil. E a repórter ficou intrigada com aquilo e perguntou: mas qual cão então vence aí dentro? Qual desses dois cães vence? E o índio disse simplesmente assim: dentro de mim ou dentro de cada um de nós vai vencer aquele cão que eu alimentar mais. Aí entra os ensinamentos de Jesus. É isso que os exemplos e os ensinos de Jesus fazem. Eles ajudam a alimentar o nosso cão dócil. Ajudam a aumentar, a criar virtudes em nós, que são sementes do bem. Os ensinamentos e exemplos de Jesus fazem a gente ter uma responsabilidade e uma gratidão ao doador da nossa vida, que é Deus. Então, qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema de encarnado? O nosso problema de encarnado é que muitas vezes somos ingratos. Somos ingratos a Deus. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de registrar as dádivas que nós temos, que nós ganhamos, as dádivas das nossas vidas. Mas nós temos uma facilidade enorme de gravar e registrar as coisas ruins que nos acontecem. Talvez seja por isso um dos motivos que os consultórios de psiquiatras, psicólogos estejam tão cheios hoje em dia de adultos complexados. Que chegam lá para o profissional e dizem: doutor, doutora, eu hoje sou um adulto complexado, porque lá na minha infância, quando eu era pequenininho, a minha mãe me disse uma frase que me marcou demais. E hoje eu não consigo me libertar disso. E o profissional pergunta: você lembra quantas vezes a tua mãe te pegou no colo? Não. Quantas vezes tua mãe te tratou? Não. Quantas vezes tua mãe te deu banho? Não. Quantas vezes tua mãe te juntou de um tombo, te salvou de uma briga? Não. Quantas vezes tua mãe foi no colégio te defender de peito estufado da professora maldosa ou dos coleguinhas violentos? Não. Lembras quantas vezes a tua mãe ofereceu o ombro dela ou o colo para você chorar, seja como criança, como adolescente, como jovem, como adulto ou como velho? Não, não lembro. Porque a única coisa que aquela pessoa, aquele indivíduo registrou foi aquela frase que a mãe falou lá na infância e que lhe marcou negativamente e que lhe fez hoje ser um adulto complexado. Nós temos dificuldades para registrar, gravar e memorizar coisas boas, mas temos muita facilidade em guardar as 7 chaves, coisas ruins. Isso faz brotar em nosso coração, muitas vezes, a semente e o sentimento da ingratidão. Mas Jesus nos ensinou a ter fé. Mas não é acreditar, eu acredito, eu não acredito. Não. Isso não é uma questão de fé, isso é uma questão de crença. A fé que Jesus ensinou para nós, ensinou para a gente ter, é uma fé de entrega, que diz respeito a entregar.
Jesus nos ensinou a entregar a nossa vida ao doador da vida, Deus. Pai, que seja feita a vossa vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. E quando a gente consegue fazer isso, gente, a gente tira 10 toneladas das costas da gente. Sabem por quê? Porque a gente começa a viver da seguinte forma: existe uma parte que compete a mim fazer, eu tenho que fazer, mais ninguém. E existe uma outra parte que compete a Deus fazer. O problema nosso é que, mal e mal, nós conseguimos fazer a nossa parte e às vezes a gente quer se meter na parte de Deus. Quando nós somos imbuídos dessa fé que Jesus nos ensinou, essa fé divina, isso dá uma tranquilidade e uma pacificada em nosso espírito. E a gente passa a viver mais tranquilamente. Todos nós estamos na jornada. Todos nós estamos numa caminhada. Mas tem uma diferença. Tem alguns de nós que caminhamos conscientemente nessa estrada. Tem outros que caminham porque o de trás está empurrando. Outros estão caminhando porque o da frente está indo. Nós temos que ser conscientes dos passos que a gente dá na nossa estrada, em nossa vida. Vamos fazer o que compete a nós fazer e saber entregar a Deus o que é da parte dele fazer. Jesus exemplificou muito para nós através de suas palavras agradáveis, manifestações de simpatia, atitudes fraternas. Vocês já pensaram quanto de saúde e bem-estar a gente poderia colher em nossas vidas se a gente cuidasse do que sai daqui? Se a gente cuidasse das nossas palavras? Se a gente se policiasse no nosso tom de voz? O meu está alto por causa do ventilador. Se a gente cuidasse com o que sai da nossa boca? Olha que Provérbios de Salomão já dizia: há palavras que cortam como uma espada, e há palavras que curam como um bálsamo. A palavra é uma coisa poderosíssima, gente. Com uma palavra só, você pode acabar com o teu casamento. Com uma palavra só, você pode acabar com uma amizade de anos. Com uma palavra, com um tom de voz, com aquilo que você diz. Mas com uma palavra só, você também pode criar relacionamentos duradouros. Nós temos o péssimo hábito de usar a palavra como uma espada, algo que corta, que fere, e tudo que corta demora para fechar, e quando fecha, vira cicatriz. Mas nenhum de nós tem a coragem de admitir que a nossa língua é uma metralhadora, que nós apontamos todos os dias para o nosso próximo, e atiramos, e ferimos, e maltratamos, e derrubamos, e às vezes matamos.
A nossa língua é algo poderosíssimo. Pena que nós, na maioria das vezes, não sabemos usá-la para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Emmanuel já dizia, se você não tem nada para falar, não quer ajudar, fica em silêncio. Vocês me chamaram aqui hoje, me convidaram para vir. Olha só, Luciana, nós compramos o quadro para fazer as anotações aqui dos calendários e tal. Sim, estou vendo. Mas é pequeno, né, gente? Não podia ser um pouco maior? Essa prateleira aqui é horrível. Tem uns outros modelos mais bonitos. Esse material não é bom. Vai ficar manchado com a caneta. O seu Danton quer pular no meu pescoço, mas é só um exemplo, tá, seu Danton? Vai ficar manchado com a caneta. Vou ser sincero. Eu já vi quadros muito mais bonitos que esse. Daí vocês me dizem, sim, Luciana, tu veio aqui para ajudar? Não, só vim para criticar. Porque eu vou dizer para vocês, a coisa mais fácil que existe no mundo é você criticar o que já foi feito, o que está feito. Mas existe um ditado popular que diz assim, a melhor crítica é você fazer o melhor. Então, às vezes, a melhor forma de você ajudar é você ficar em silêncio. Ficar com a boca fechada. À medida que a gente vai conhecendo Jesus e entendendo Jesus, toda a ideologia de ensinos dele, a gente vai aprendendo a ter cooperação. A gente vai aprendendo a fazer parte das soluções e vamos evitando fazer parte ou ser os problemas. Porque às vezes, para a gente evitar resolver um problema, às vezes a gente cria 3 problemas maiores ainda. E a gente acaba por ser um peso no coração das pessoas que estão ao nosso lado. Jesus era muito positivo, gente. As palavras fraternas de Jesus, os exemplos, a paciência que Jesus sempre tinha para com o seu próximo. Todas as vezes, está nas Escrituras, todas as vezes que Jesus curou, ele nunca disse, eu te curei. Nunca falou dessa forma. Jesus sempre disse, a tua fé te salvou. E ele dizia, vai, mas não peques mais, hein? Para que coisa pior não te suceda. E ainda quando chegavam perto dele, muitas vezes ele dizia, o que queres que eu faça? Por que me procuras? O que nós responderíamos a Jesus se ele fizesse essa indagação para nós? Porque Jesus era realmente muito positivo. E hoje, na minha vida e na vida de vocês, quando a gente pede ajuda para o Mestre, chama ele e diz, Jesus, você está vendo a minha vida? Você está vendo o meu trabalho? Você está vendo o sofrimento da minha família, de um ente querido meu? Você está vendo a minha condição física? Você está vendo a minha conta bancária? Há uma voz silenciosa do nosso governador espiritual que diz para nós, o que queres que eu faça? Por que me procuras? O que nós queremos que Jesus faça em nossas vidas, gente?
O que nós queremos? Será que mais ou menos parecido com o que nós fazemos para Ele? Mais ou menos igual? Não cabe a mim responder por vocês. Essa pergunta está no íntimo de cada um. Cabe a cada um de vocês responder para Jesus. O que você quer que Jesus faça na tua vida? Cabe a cada um de vocês cooperar com Jesus. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende com Jesus, a gente vê que um dos maiores tesouros que Jesus pode colocar em nossos corações é a compreensão. Eu compreender o que me acontece, compreender os acontecimentos da minha vida, compreender os meus pontos fracos, compreender os meus pontos fortes, compreender o porquê de cada pessoa que está ao meu lado, inclusive daquelas que a gente não gosta. O que mudaria em nossas vidas se a gente tivesse compreensão? Mudaria tudo, gente, porque a compreensão muda toda a vida. Será que não nos falta muitas vezes compreensão? Nós não sabemos que nós temos tudo o que é necessário para termos sucesso nessa encarnação que a gente está agora, nessa vida. Os Espíritos não cansam de dizer para nós, não cansam de dizer que o que nós precisarmos nos será concedido. Mas olhem bem, eles dizem o que nós precisarmos, não o que nós desejarmos. Porque às vezes o que a gente mais deseja é o que mais vai nos prejudicar. Já viram um filho pedir pão ao pai e o pai, em vez de pão, dar serpente? Deus sabe o que é pão e o que é serpente, mas nós muitas vezes não sabemos. E em muitas ocasiões das nossas vidas, o que nós mais desejamos é realmente o que mais vai nos prejudicar. Será que não nos falta compreensão de tudo isso? E de saber que tudo o que eu necessito, eu tenho? Uma lição maravilhosa também que Jesus deixou para nós: o perdão. Foi quase como a última lição, lá na cruz. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Será que algum de nós aqui, tem uma dor maior do que Cristo teve nesse momento em que Ele foi capaz de perdoar? O momento de mais sofrimento, de dor física. E Ele ainda foi capaz de dizer: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. E se eu não quiser perdoar? E se vocês não quiserem perdoar? E se a gente não quiser perdoar as coisas de jeito nenhum?
aí há uma receita infalível. Cada um tem que se mudar para uma ilha deserta. Mas não é todo mundo para a mesma ilha. É cada um para a sua ilha. Se isolar completamente. Viver completamente isolado. Porque, gente, relacionar-se com outras pessoas tem um preço. Se eu me relaciono, não existe como você ter um relacionamento com alguém, seja qual for. Estou falando aqui de amizade, casamento, trabalho, centro espírita, qualquer tipo de relacionamento. Em qualquer tipo de relacionamento, vai chegar um determinado momento em que você vai ter que perdoar ou que você vai ter que ser perdoado. Não existe, gente, não existe nenhuma maneira de você conviver com alguém sem, em um determinado momento, você perdoar ou ser perdoado. Quanto mais tempo de relacionamento a gente tem com uma determinada pessoa, mais tempo de perdão a gente tem. Querem ver uma coisa? Quantos de vocês são casados? Não vou perguntar nada, só levantem a mão. Olha só, tem bastante casados aí. Para vocês que são casados, não importa se é um ano, se é meses, se é 10, se é 15, pensem aí, não precisam me responder. Alguma vez, nesse tempo de relacionamento, vocês tiveram que perdoar o seu companheiro por alguma coisa? Nem vou falar aqui pela cara que vocês estão me fazendo. Eu posso imaginar. Gente, quanto mais tempo de casamento alguém tem, mais tempo de perdão essa pessoa tem. Mas olha que a gente é tão ardioso, a gente é tão inteligente, não. A gente é tão criativo que sempre que a gente fala em perdão, a gente imagina assim, alguém ofendendo a gente e a gente perdoando aquele indivíduo. A gente nunca pensa em a gente ofendendo, sendo grosseiro, sendo estúpido e uma outra pessoa tendo que perdoar a gente. Capaz que eu necessito de perdão. Eu só perdoo. Será mesmo que eu e vocês nunca cometemos um erro com ninguém? Será que nós nunca falamos de uma forma grosseira com alguém? Será que nós nunca machucamos uma outra pessoa? Quantas vezes, quiçá, vocês vão ter que me perdoar aqui nessa palestra por coisas que eu falei, não tenho a intenção, mas talvez machucou, me magoou. Será, gente? Olha, e se tem alguém aí que está pensando assim, é verdade, eu não preciso de perdão porque eu nunca fiz nada. Então nós vamos fazer uma coisa assim, ó. Se alguém desse que está pensando aí quiser levantar a mão, não levantem, por favor. Quiser levantar a mão, a gente vai pegar esse indivíduo, vamos trazer um auditor aqui e vamos vasculhar a vida desse indivíduo. Vamos lá falar com a mãe dessa pessoa, com o pai, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o vizinho, com o colega de trabalho, com a prima, com o primo, com o colega da rua. E vamos ver realmente se essa pessoa nunca precisou.
Vamos tirar a prova, então. Mas nós não precisamos fazer isso. Porque a gente sabe que a gente é ardiloso, que a gente cria desculpas, mas a gente, lá na nossa consciência, a gente sabe que muitas vezes, da mesma forma que eu perdoo, muitas vezes eu também tive que ser perdoado. Muitas vezes. E olha que vocês sabem também que a falta do perdão causa mágoa em nós. Gente, a mágoa é o sentimento mais destruidor que um ser humano pode guardar em seu coração. Mais destruidor. A mágoa é um sentimento tão profundo em nós, que muitas vezes, e em vários casos, ela pode causar o câncer em nós. Porque ela altera toda a multiplicação das nossas células. De tão intensa, tão profunda que é a mágoa. Então, nós não temos muitos caminhos. O que nós precisamos agora é fazer uma viagem para o nosso interior, aqui para o nosso íntimo, e lembrar do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos antepassados. Vamos perdoar essas pessoas por algum mal que eles fizeram para nós? Se alguém nos deu algum prejuízo, vamos perdoar. Vamos emanar essa lição de Jesus, que é o perdão, para todas essas pessoas dos nossos relacionamentos, seja companheiro, amigo, vizinho, parente, não parente, amigos do centro. Vamos, gente, não vamos fazer isso por eles, vamos fazer por nós. Vamos tirar essa sombra da mágoa do nosso coração. Vamos se libertar disso, porque quem perdoa se liberta. Essa é a hora. Vamos entender de uma vez por todas, essa lição que Jesus deixou para nós. Do perdão. Não quero dizer para vocês que vocês têm que esquecer a gratidão, que vocês têm que esquecer a fé, que vocês têm que esquecer as palavras agradáveis, as atitudes fraternas, a cooperação, a compreensão. Não. Tudo isso foi exemplificado maravilhosamente por Jesus Cristo. E tudo isso cabe só a nós. Então, se vocês hoje saírem daqui e esquecerem tudo que eu falei aqui, deixe no coração de vocês, então, a luz do perdão. Deixe essa luz entrar no coraçãozinho de vocês e saiam daqui hoje dizendo: eu perdoo, eu te perdoo. Vamos emanar isso para quem quiser, para quem tiver que receber esse nosso perdão. Vamos ter consciência dos nossos passos, que essa nossa caminhada pode ser mais leve. Vamos fazer nós o que compete somente a nós fazer. E vamos deixar a parte de Deus e confiar, porque Ele sempre faz a dele. Nós é que falhamos demais. Então perdoe. Seja grata a Deus pela vida, por tudo o que Ele te proporciona.
até pelos momentos mais difíceis, que são oportunidades para nós. Tenha uma fé mais consistente, mais resistente, mais viva, mais entusiasta. Coopere com o teu companheiro, com a tua companheira, com o teu amigo, teu colega de trabalho. Compreenda as coisas. Seja gentil com as pessoas que chegam até você. Sigam os exemplos de Jesus, que poderia inúmeras vezes ter dito: eu te curei. Mas não, foi a tua fé que te salvou. Então vamos para a nossa caminhada, sabendo que Jesus é o sol. Os ensinamentos de Jesus são um sol para nós, e que quando eles entram no nosso coração, eles iluminam até os cantinhos mais escuros que a gente tem aqui dentro. Porque nós temos um vasto território aqui dentro. Nós temos plantações de trigos e flores, mas existem também florestas escuras e pântanos. Nenhum de nós precisa recuar por desafios, por vícios, porque todos nós temos. E isso nós também não resolveremos assim, num passe de mágica. Exige um esforço muito grande da nossa parte. E algo que tem que ser construído todos os dias, o dia todo dessa nossa jornada. E se não dermos conta nessa, a providência divina nos proporcionará oportunidades para fazermos na próxima. Mas por que deixar para amanhã o que a gente já pode fazer hoje? E tornar o amanhã mais leve e mais tranquilo. Então que Jesus, com suas lições, seus ensinamentos, seus exemplos, siga de mãos dadas com cada um de vocês nessa caminhada e que nos auxilie em todos os dias dessa nossa vida. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada mesmo, e fiquem com Jesus. Obrigada pela casa, pelo convite também.